sou italiano, cheguei aqui em Portugal, no Porto, em 2002, e como estudante Erasmus. E estudei arquitetura, e esse foi o meu percurso pela primeira fase portuguesa. Estudei arquitetura e comecei a trabalhar como arquiteto, mas depois, a uma certa altura, a fotografia, que já era uma paixão que existia desde muito tempo, começou a tomar uma forma sempre mais definida, até que um dia decidi mudar de vida e ser fotógrafo profissional. Comecei com a fotografia de arquitetura, foi o salto mais imediato, e depois inscrevi-me no Instituto Português da Fotografia, onde continuei a estudar fotografia. E pronto, e a partir daí comecei a pensar um bocadinho sobre outras temáticas que ultrapassassem o limite da arquitetura, e o tema social, o tema documental são os meus privilegiados nesse momento. A fotografia da arquitetura continua a existir como fotografia comercial, mas provavelmente sente-se sempre este rigor de fotografar à maneira da arquitetura nos outros trabalhos que desenvolvo. Sobre esse trabalho, inspirei-me numa pintura do Caravaggio, que ele deixou em Nápoles, que é a minha terra natal. O trabalho chama-se Sete Obras de Misericórdia, e pronto, fala das sete obras de misericórdia corporais. A partir daí, tentando trabalhar com a luz que ele utilizava, com os cenários de cidades que ele sempre incluía nas suas pinturas, mas sobretudo trabalhar com as pessoas da rua, com as pessoas verdadeiras. E foi assim que comecei a pensar quem podia incluir nestas fotografias, e pronto, andei pela cidade do Porto, provavelmente, basicamente, e escolhi as pessoas pelo como posso dizer, um bocadinho pelo aspecto deles, não é? Pela potencialidade que o corpo deles podia transmitir. E pronto, dividi o trabalho em duas séries, as obras corporais e as obras espirituais, mais uma vez, homens e mulheres, e pronto. Essas pessoas são pessoas que não tiveram provavelmente uma vida muito simples, e que são um bocadinho o que sobra da sociedade. E para mim nesse trabalho, essas pessoas, para ser o que sobra da sociedade, representam, ao mesmo tempo conseguem representar a sociedade mesma, porque são fruto dessa sociedade. E esse é um bocadinho o percurso que eu fiz com esse projeto. O meu nome é Pedro Duarte Ambrósio, fiz o trabalho da casa. Queria começar por agradecer à FNAC o facto de promover este tipo de iniciativas culturais que nos permitem conhecer novos artistas, novas abordagens e que de certa maneira enriquecem e diversificam a cultura no nosso país. Queria também dar os parabéns à Tânia e aos outros vencedores, bem como agradecer ao júri por ter destacado os nossos trabalhos. Por fim, queria agradecer às pessoas sem as quais este trabalho e esta menção honrosa não teriam sido possíveis: a minha família, a minha namorada, os meus amigos e os meus colegas de profissão. Falando um pouco de mim e do meu trabalho, posso dizer que, no fundo, sou um apaixonado pela fotografia em geral. Sempre me interessou o facto de poder comunicar de uma maneira diferente, de poder falar através de imagens e despoltar emoções. O importante desta história
é o facto dela não ser minha. O mais importante deste trabalho é que a história não deve ser vista como minha, acho que deve ser vista como uma história de toda a gente. Eu gosto de olhar para as minhas imagens como olho para um documento. Eu acho que um documento, no fundo, transmite sempre mais do que aquilo que é visível. Nunca é só um papel com letras. É algo que transcende a sua forma. E eu gosto de pensar nas minhas imagens da mesma maneira. Tento que elas se afastem o mais possível do representativo e que falem para além daquilo que é visível. E neste trabalho foi isso que eu tentei fazer. Tentei contar uma história, tentei que o observador conseguisse projetar alguma coisa nas minhas imagens ou projetar-se a si próprio, porque, pronto, no fundo eu acho que o importante é esta não ser a minha história e poder ser a história de toda a gente. A maneira como eu camuflei a minha identidade no início do trabalho é de propósito para que esta não se torne somente a minha história e para que os outros possam contá-la como sendo sua. E acho que é aí que reside a verdadeira força deste trabalho. É uma história de todos, onde o observador tem um papel ativo e, no fundo, acho que as imagens, para além de serem vistas, devem ser pensadas. Ao longo do meu percurso como fotógrafo, apesar de ser curto, porque sou um novo talento, sempre fotografei coisas abandonadas ou que deixaram de existir e o resultado sempre foram imagens despidas, onde o vazio é o motivo. E todos nós, um bocado por pertencermos a esta geração de crise, onde todas as portas se fecham e é difícil ser alguém no país, eu consigo olhar para o vazio de outra maneira, consigo olhá-lo com outros olhos. Acredito que se o vazio significa o fim de alguma coisa, então inevitavelmente tem que significar o início de outra coisa que vem a seguir. E nestes vazios eu tentei ver as coisas boas. Em relação ao meu percurso na fotografia, é um percurso de um amador, de alguém que além de ser amador é praticamente um autodidata, tem um curso de iniciação à fotografia feito há muitos anos e tudo o que fui fazendo a seguir foi como amador, foi por amar, por gostar mesmo muito. Pronto, fui fazendo coisas muito dispersas, como penso que todos vamos fazendo inicialmente, coisas dispersas, sem sentido, vamos tirando aqui porque achamos engraçado, tiramos ali outra coisa porque achamos engraçada. Cheguei a um ponto em que não havia uma substância ali e precisava dessa substância. E é nesse contexto que aparece depois este portfólio, que é o primeiro portfólio, a primeira série coerente, em conjunto, pensada que eu fiz e que pensei exatamente para o concurso da FNAC. O que eu fui buscar, isto em certas alturas foi um bocado complicado, porque andava quase sempre com alguém atrás de mim a dizer-me para coisa mórbida, andar atrás dos mortos, que se não tem nada que fotografar, não tem lá grande coisa para fotografar, já não há acontecimento nenhum aí. E eu fui pensando nisto e às tantas senti-me quase como alguém que ia fotografar uma guerra e chegava lá e a guerra tinha acabado. Um bocado como uma guerra de soldado, ou ainda pior, chegava lá e a guerra tinha acabado. Comecei depois a ver que havia trabalhos muito interessantes feitos assim. Estou-me a lembrar de alguns trabalhos do Simon Norfolk. Lembro-me de um portfólio, pelo menos, do Robert Polidori, que fez depois do furacão Katrina, em que foi ver as ruínas. E eu acho que esta fotografia é um bocado isso, é um bocado as ruínas, são um bocado as consequências dos acontecimentos. Não me interessam os acontecimentos em si, não interessa fotografar o acontecimento, interessa-me o que fica, porque o que fica na paisagem são também marcas de memórias de pessoas. Pronto, e a construção do meu portfólio foi muito para ver que marcas é que ficam de facto. Eu não posso mostrar aqui as marcas que ficam interiores das pessoas, mas de alguma forma elas estão ali refletidas nas várias imagens. É uma tentativa de não deixar esquecer, de não deixar passar a curva da estrada, que foi o título que eu dei ao portfólio retirado do poema do Fernando Pessoa. Eu quero começar por dizer que este trabalho é muito importante para mim, faz muito sentido para mim e acho que por isso é que ele está aqui hoje. E eu acho que posso começar por fazer um contexto do meu percurso, porque faz muito sentido que este trabalho tenha aparecido agora. Então vou tentar fazer um breve contexto do meu percurso. Eu sou designer gráfica de formação, estudei em Aveiro. A fotografia sempre foi, no fundo, uma ferramenta que esteve por perto, mais como ferramenta de trabalho.
Fotografava de vez em quando, por intuição, às vezes em momentos importantes, portanto, o registro de memórias. E, portanto, só quando eu cheguei a Lisboa, a coisa vai fazer este ano 7 anos, é que eu comecei a fotografar com mais regularidade e intensidade. Eu acho que Lisboa é uma cidade que tem esta coisa, que é chega-se cá e começa-se a fotografar, quer se queira ou não, porque é uma cidade com uma luz maravilhosa. E, portanto, eu fotografei durante alguns anos aqui em Lisboa, sem grandes preocupações, sem grandes objetivos. Fotografei sempre por intuição, por gosto, por gozo. Publicava algumas coisas em blogs. E fui sentindo, de alguma forma, blog atrás de blog, que havia alguma evolução. Na altura não estava muito preocupada para onde é que eu estava a ir. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu fazia era frequentar a maratona fotográfica da FNAC. Era um evento que eu sempre considerei muito interessante, até para perceber em que ponto é que eu estava. Foi muito importante em 2012 eu ter ganho a maratona, porque foi aquele momento em que me fez parar um bocadinho e pensar acerca de o que é que afinal ganhei um prémio, mas o que é que isto quer dizer? O meu trabalho pode ter algum valor, mas que valor é este? Em que medida é que o meu trabalho tem valor? Senti mesmo essa necessidade, senti que era aquele momento crucial, o ponto de viragem, que poderia ser de viragem ou não, eu poderia continuar a fotografar sem grandes objetivos, mas parei mesmo de fotografar e fiz duas coisas. Uma foi fazer uma análise daquilo que eu já tinha feito anteriormente. Portanto, percorri os meus arquivos, percorri os blogs antigos, tentei encontrar e encontrei alguns padrões, encontrei temas que se repetiam, precisei de saber ao mesmo tempo porque é que eu fotografava, porque é que eu fotografava aquilo que fotografava. Portanto, senti que era aquele momento, era um momento em que eu deveria colocar questões, era ali. Cheguei a ir mais fundo nestas questões, portanto eu queria saber, e então, mas afinal o que é isto da fotografia, o que é isto da imagem, que fenómeno é este? Sempre achei que havia algum mistério na forma como as pessoas se envolvem com as imagens e às vezes até que ponto é que uma imagem pode ter mais valor para nós do que até o próprio objeto que está lá representado. E a outra coisa que eu fiz foi fazer alguma pesquisa, li alguns autores, tentei saber mais sobre fotografia, mais, se calhar, do ponto de vista filosófico ou ontológico. E é nesse momento, portanto, é durante esse processo de busca e de respostas, busca de respostas a estas questões todas, em que eu dou-me conta de um fenómeno que eu achei incrível, que é, portanto, ao tentar saber o que é isto da imagem, eu fui-me descobrindo a mim própria. Eu descobria coisas sobre mim que desconhecia. Portanto, e mesmo a própria análise que eu fiz das minhas imagens anteriores, percebi que a fotografia estava a ser essa ferramenta maravilhosa e que era fundamental neste processo de autodescoberta.
Portanto, neste momento eu começo a ter algumas luzes quanto ao caminho que quero fazer, então, em fotografia. Portanto, começo a ter já a consciência, ok, isto é para levar a sério. Mas senti sempre essa necessidade de saber qual era o meu território. Qual é o meu território, qual vai ser o meu território na fotografia, onde é que eu me quero situar. E é aqui, portanto, é um lugar mais virado para o autorretrato, para a autorrepresentação, para a memória pessoal e, portanto, trabalhar sempre com matéria interior. E então tomo outra decisão, que é procurar formação, então, porque eu não tinha qualquer formação em fotografia. Procuro essa formação, procuro orientação, começo, ao mesmo tempo volto a fotografar. Noto que o que eu começo a fotografar agora nesta segunda fase já é muito diferente daquilo que eu fazia anteriormente. Começa a ser uma coisa mais consistente. O trabalho começa a ir ali mesmo para a zona do autorretrato. A questão de memória é muito importante, revisitar lugares que me são familiares, que me são muito próximos, e portanto é aqui que aparece o Brejo. Portanto, é já numa fase em que eu já sei qual é o meu território, ainda há muito trabalho a fazer e portanto esse mapa ainda está em construção. Mas já há alguns limites, alguns desenhos que me orientam neste sentido. Portanto, o Brejo aparece neste momento, que para mim faz todo o sentido que ele tenha aparecido e que tenha aparecido agora. Portanto, houve uma série de fatores que se reuniram e que confluíram para o aparecimento deste trabalho. Eu, entretanto, portanto, mais ou menos em maio, foi quando eu fiz as primeiras experiências com esta técnica, com a Pinhol. Eu já sabia que havia, claro, já tinha conhecimento da técnica, reparei que havia pessoas a adaptarem câmaras digitais a esta técnica. Fiquei logo muito entusiasmada, quis experimentar. Experimentei em maio, aqui em Lisboa, fiquei logo entusiasmada com as imagens, percebi que tinha um imenso potencial, ainda não sabia bem no que é que eu poderia usar essa técnica, mas desconfiava que numa próxima visita ao Brejo certamente iria levar esta técnica. E assim foi. Portanto, agora, se calhar, situar um bocadinho o Brejo. Há muitos brejos. Eu não sei se alguém fez uma pesquisa a tentar saber onde é que é o Brejo. Há muitos brejos. O Brejo é um sítio com características muito particulares, sendo que a principal é a presença de água. Portanto, há sempre ribeiras, fontes. Este é um desses sítios. É o sítio onde os meus pais vivem. Já era o sítio onde os meus avós, pais da minha mãe, viviam. Portanto, esta é a terra da minha mãe, não é a terra do meu pai. Isto acho que é uma coisa que se nota no trabalho. E, portanto, é um lugar que está muito ligado a mim, apesar de haver alguma distância, algum afastamento ligado ao Brejo, um afastamento da minha parte. Porquê? Porque nós mudámos para lá quando eu tinha 17 anos e aos 18 eu saio para estudar. Portanto, não vivi ali muito tempo. Sempre que eu vou ao Brejo é num contexto de visita ou mais alguns dias numa situação de férias, mas nunca fico por lá há muito tempo. Porque visitar um lugar, este lugar é um lugar muito bonito, é um lugar
É um lugar tranquilo, é um lugar campestre, e é um lugar que apetece, por um lado, visitar. Só que eu acho que visitar um lugar não é só o estar lá e levar o corpo até lá. Há também o entrar num outro lugar, que eu acho que é um lugar mais ligado a emoções associadas a memórias, e portanto esse lugar às vezes nem sempre apetece visitar. E portanto, pronto, neste trabalho eu tentei entrar um bocadinho nesse lado mais das memórias que eu tenho associadas a estas pessoas e a este lugar. Portanto, eu apresento o Brejo como esse lugar duplo. Pronto, este lugar que existe é um lugar físico, geográfico, está lá, tem aquelas características, muita vegetação, é um lugar bucólico, e depois aquele lugar mais íntimo, mais interior, e que é mais difícil às vezes de pôr em imagem e no papel. Eu penso que a técnica escolhida ajudou imenso nesse trabalho, porque eu, quando vi as primeiras imagens tiradas lá, e não foram precisas muitas, eu percebi imediatamente que era isto. Eu já sonhava com estas imagens há muito tempo. Tenho muitas imagens deste lugar, mas não havia nada que me apaixonasse, e quando eu vi as primeiras imagens eu não tive dúvidas, é isto. E eu acho que tem a ver com o facto desta técnica nos remeter logo imediatamente para um sentimento de nostalgia. Há o tempo, a noção do tempo adquire uma dimensão completamente diferente aqui. Parece que há há um alongamento, parece que o tempo estica, e quis sempre encontrar um conjunto de imagens mais intemporal, portanto, em que não marcasse uma data concreta. Portanto, este trabalho não me remete para aquele tempo que eu passei lá a fotografar, mas eu já estou a pensar no futuro. Portanto, em termos de memória futura, eu vou olhar para este trabalho como levar-me para um tempo muito mais prolongado em termos de memória. E acho que em termos de memória também o tempo confunde-se muito, é muito distorcido, muito orgânico. E eu acho que esta técnica tinha uma série de características que foram de imediato vistas como vantagens para representar esse lugar duplo. Para falar um bocadinho agora do processo, portanto, eu estive lá 3 semanas de férias, que é uma coisa inédita. Eu acho que nunca tinha passado tanto tempo lá. E foi muito importante, porque foi importante estar lá a viver num tempo mais longo, mais continuado. Nunca estive muito preocupada em tinha que ter que fotografar isto e aquilo, e não. Tanto que nesta fase eu ainda não sabia, em termos de discurso e de conceito, eu nem sabia muito bem o que é que estava a fazer. A única coisa que eu tinha era um sentimento muito forte e que me guiou sempre nesta fase de captura. E pronto, eu limitei-me a estar lá e a sentir o próprio tempo do espaço.
houve uma coisa curiosa que me aconteceu, que foi eu ter perdido mesmo a noção do tempo, porque aqui em Lisboa eu tenho horários e é muito difícil perder essa noção. Mas lá, 3 semanas de férias, sem ter nada para fazer e sem horários, portanto, há um dia qualquer em que eu digo... mas amanhã ainda podemos lá ir amanhã, sexta, e não, mas hoje, sexta é hoje. Não, portanto, eu pensava que portanto, o tempo alarga, parece que os dias são mais compridos, e isso foi, acho que é uma característica daquele lugar. A própria técnica leva a períodos de exposição mais longos, portanto... eu acho que foi um casamento muito feliz entre uma técnica e um tema. E, entretanto, pronto, eu, agora para falar um bocadinho do processo, eu depois voltei a Lisboa, fiz uma primeira impressão, fiz uma primeira seleção de cerca de 50 imagens e eu tinha talvez 2000, foram 3 semanas. E fiz uma primeira seleção de cerca de 50, fiz uma impressão pequenina, uma coisa portátil, para andar sempre comigo. As imagens andaram sempre comigo. Eu tive cerca de 2 meses de trabalho de edição, e isto também foi muito importante. Este tempo que eu tive para editar o trabalho foi de extrema importância. Nesta fase em que eu tenho 50 imagens, há um processo que eu posso comparar a um processo de decantação. Portanto, eu não tomei nenhuma decisão, eu limitei-me a esperar que as próprias imagens tomassem a iniciativa de ou ficarem no fundo, portanto, não interessam, e as que interessavam virem à superfície. Ao mesmo tempo, mostrei as imagens a algumas pessoas, pessoas que são importantes para mim, quer do ponto de vista da amizade, quer do ponto de vista da formação profissional que elas têm. Eu mostrei um bocadinho à procura de opiniões, de sugestões, eram importantes para mim, mas o que eu acho que fui à procura e que foi mais importante foi eu sentir as reações das pessoas, mas reações que não se podem traduzir em palavras. Portanto, eu notei que estive sempre muito atenta, enquanto a outra pessoa via o trabalho, estive muito atenta à postura que ela adotava e à própria expressão facial que ela assumia, e eu acho que isso até me dava sinais mais importantes do que propriamente alguma sugestão, gosto desta, não gosto desta. Pronto. Isso foi uma fase muito importante, e eu quero desde já agradecer a todas as pessoas que acompanharam o processo, foi de extrema importância. E pronto, e depois chega um conjunto de cerca de 20, 22, aí é que a coisa começa a complicar, eu começo a ter que tomar decisões difíceis, há decisões muito difíceis, mas que têm de ser feitas, e esta é uma a fase da edição, não é que eu não tivesse gostado da fase de captura, mas a fase de edição é quando o trabalho começa a ganhar forma e começa a ganhar contornos, e isso é maravilhoso, começar a ver o trabalho a ganhar forma e a aparecer. Entretanto, eu trabalhei sempre com o tempo que tive. Eu entreguei este trabalho no último dia, eu a caminho dos CTT com uma carga de nervos, mas trabalhei sempre com o tempo que tinha, isso foi muito importante. E inclusive, para terem uma ideia, eu na véspera eu já tinha tudo pronto, estava tudo fechado, e na véspera ainda estava a tomar decisões de retirar uma fotografia que eu achei que era uma fotografia muito importante, porque estava lá desde o início, era uma fotografia que provavelmente foi a que deu origem e foi a que me deu a certeza que era mesmo isto que eu queria fazer, e no fim ela teve que sair, não pertencia aqui. Eu sempre quis participar neste concurso
E foi um bocadinho em paralelo. No momento em que aparece a ideia, eu percebo que ok, é este ano. Este ano eu vou concorrer. Eu soube desde o início que tinha imagens vencedoras, e isso foi um sentimento que me acompanhou durante o processo, e acho que me ajudou. Foi importante eu ter um deadline a cumprir. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho do princípio ao fim, com cabeça, tronco e membros, e ele aparece quando tem que aparecer, quando eu tenho a certeza daquilo que eu quero fazer. A fotografia estanopeica, o vulgo pinhol, é um dos elementos de trabalho dentro da fotografia mais exigentes que eu conheço, devido às características do processo, e eu tenho que, hoje, dizer ao júri os meus parabéns por terem tido à vossa frente este belíssimo trabalho, que poderemos discutir algumas questões estéticas relativamente ao que favorece a fotografia estanopeica. Não é tanto a questão do grão, nem a questão do flow, porque não tem tanto a ver com o pixel, nem com o grão da película, tem mais a ver com a relação entre o diâmetro do estanopo, do furo pequeno e a distância focal. E isto é uma questão técnica que depois é explorada esteticamente. E foi muito bem explorada. Podemos discutir outras coisas, já estivemos a discutir. Só vim cá porque, tendo passado por aqui, fui colocado perante a afirmação de que era um trabalho em fotografia estanopeica. E, portanto, relativamente a isso e relativamente ao júri, os meus parabéns, porque de facto era tempo que a fotografia estanopeica fosse reconhecida de uma forma ou outra.